E aí, galera, tranquilo com vocês? Tudo bem? Meu nome é Uri. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um pouco sobre estar preparado. Como assim, Uri? Estar preparado? O que significa? Você tá falando que isso? Estar preparado? O que significa isso? Eu quero falar sobre, às vezes, aconteceu comigo. Inclusive, eu vou contar essa história nesse vídeo, né? Quero só apenas introduzir ele. Às vezes a gente acha que a gente tem que estar preparado, a gente tem que fazer mais, tem que estudar mais, a gente tem que analisar mais, tem que preparar mais, tem que organizar mais, planejar mais. E às vezes não, às vezes a gente já tá preparado, sabe? Já tá no ponto ideal, sabe? A gente já pode fazer aquilo, mas a gente tá sempre em busca de se preparar mais, de se estudar mais, de fazer mais, e mais, mais, e mais, e mais e mais. É sobre isso que eu quero falar hoje, né? Isso aconteceu há um ano atrás, um ano, tá em 2025, 24. Isso aconteceu ano passado. Passado? Isso aconteceu em 2003, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio. Sim, eu já acabei a escola, eu tenho essa carinha de bebê, mas eu já tenho 19 anos. Eu tenho 2 anos que eu terminei os estudos, né? Terminei entre aspas, né? E agora tem faculdade, mas o ensino médio e fundamental eu acabei, né? Pela minha primeira conquista, né? Se a gente for falar, né? Se a gente for falar com um jogo, é a minha primeira conquista, né? Então, assim, também, gente, não está. Aguenta aí. Voltei, pessoal. Aconteceu um negócio ali mais rápido. Já, meu Deus. Me perdi, mas eu vou fazer isso. Uma coisa eu vou arrumar isso. Isso aconteceu em 2023, eu tava no terceiro ano do ensino médio. E cara, eu tava conversando com a minha mãe sobre vestibulares e, né, sobre o Enem e tudo mais, as formas de ingressar na faculdade, né? E até que eu, conversando com a minha mãe falou, Uri, se eu não me engano, abriu o vestibular pra federal da onde a gente manda, né, mano? Abriu, pra quem não sabe, eu moro em Uberlândia, tá? Sim, não, na verdade, não tem Uber não, porque tem táxi também, tá? Fica a dica. Mas seguinte, abriu o vestibular da U, você não quer ir lá fazer não quer ir lá testar, pra pelo menos você ter uma ideia de como vai ser. E eu falei, cara, por que não, né? Pô, eu sempre tive curiosidade de saber, né? Eu nunca tinha feito um vestibular, nunca tinha feito Enem. Eu queria saber como que era a pegada, como que era a pressão de fazer, né, uma prova, né? Eu nunca tinha feito uma prova grande e com tempo, né? Eu não sabia exatamente como que seria, né, fazer aquela prova. Então eu falei, mãe, tudo bem, eu vou fazer a prova. Minha falou, Uri, você não vai estudar não? Eu falei, não vou estudar não. E questão de saber, eu falei, não vou passar mesmo, né? Porque aqui são duas etapas, diferente do Enem. Você faz a primeira etapa, se você passa da primeira etapa, você vai pra segunda. Então, assim, eu falei, eu vou lá só pra testar, eu não tô preparado pra isso não tem por que eu fazer isso agora, eu quero fazer só pra testar mesmo, pra saber como é que vai ser. E, cara, passou, acho que eu me inscrevi em fevereiro ou foi em março, e a primeira etapa veio em junho, se eu não me engano. Exatamente, em junho. E chegou a prova, eu falei, mãe, alô, e eu, como é que você tá? Eu falei, mãe, eu tô bem, né? Tô de boa, né? Se eu passar bem, se eu não passar bem, porque eu já sabia que na minha cabeça, eu falei que eu não tô preparado, eu vou passar de qualquer forma, né? E eu cheguei lá na universidade, cara, o negócio é de outro mundo, é gigante o prédio. Tipo, eu entrei em um prédio só, o prédio tinha 5 andares. Eu falei, que isso, mano? Mas tá, talvez seja um assunto com outro vídeo. Mas enfim, eu fui, procurei minha sala, teve todo aquele, né? Toda a organização, guarda pelo lado do pacotinho, aqui tá a prova, explica como que é a prova e tá, eu fui fazer a prova. Se eu não me engano, o primeiro dia era de. Não, no primeiro dia no vestibular da UFS, né? Eu não sei se ainda é, mas se eu não me engano, no primeiro, né, na primeira etapa são todas as matérias, né? Matemática e suas tecnologias, né, se eu não me engano, português, suas tecnologias, ciências humanas, enfim, tudo. Português, matemática, história, geografia, ciência, você escolhe a língua que você quer. No meu caso, eu escolhi inglês, porque eu estudei mais inglês do que espanhol. Enfim, eu parou de gravar do nada. Apareceu uma notificação aqui da TIM e parou o vídeo.
Mas tudo bem, voltando ao que eu estava falando. Você escolhe a linguagem, como eu disse, eu escolhi inglês porque, né, como eu disse, eu estudei mais inglês do que espanhol, então eu tenho mais facilidade no inglês do que no espanhol. E eu fiz a prova e tudo mais, assim, se não me engano, eram 45 questões, eu acho. Era 45? Não vou lembrar, vou deixar um número aí na tela de quantas questões eram. Eu sei que era questão pra caramba no primeiro dia. Era prova fechada, de marcar xizinho no A, B ou C ou D. E eu fiz a prova, né? Eu terminei, começou 10 horas, acabei era 1 hora da tarde, 1h30, quase 2 horas da tarde. Eu acabei, liguei pra minha mãe, mãe, aí ela falou, Uri, como é que foi a prova? Eu falei, mãe, até que foi tranquilo, mas ainda sem esperança. Na minha cabeça, eu tava sem esperança nenhuma de passar da primeira etapa. E eu acabei fazendo a prova e tudo mais. E eu cheguei em casa, né? Eu tava com a prova, porque a gente pode levar a prova pra casa depois de um certo horário. E eu acho que eu tinha passado desse horário e eu levei a prova pra casa. E eu cheguei em casa, né? Tudo mais. Aí eu acho que não demorava muito. Eu acho que era 2 semanas depois, ou era algum tempinho depois, saía a nota e saía lá quem passou pra segunda etapa. Aí eu fui e falei, mãe, depois eu olho. Aí ela foi e me falou, né, que tinha saído. Eu falei, mãe, depois eu olho. Nem olhei no mesmo dia, porque saiu pra quem é um vestibulado, cara, é a maior ansiedade do mundo é você ver se você foi pra segunda etapa ou se você passou no concurso. Pô, se você passou na faculdade que você queria. E eu falei, depois eu olho, mãe, olha. Aí no outro dia minha mãe falou, Ui, vamos lá olhar, ver como é que é. E assim, eu fui, abri lá o site, eu literalmente olhei assim, eu falei, cara, não passei, né? Então, só olhar, só pra ter certeza. Aí do nada tava lá que eu tinha passado pra segunda etapa. Eu falei, como assim, cara? Não, como assim eu passei pra segunda etapa? Não, então agora eu tenho que estudar de verdade. Eu tenho que me preparar, né? De verdade. Enfim, não estudei. Tipo, eu estudei, mas tipo assim, como é que eu posso dizer? Eu comecei a estudar de verdade faltando um mês pra prova, que foi, né? Essa pausa entre uma prova e a outra, entre a primeira e a segunda etapa. No caso, entre a data que saiu, as pessoas que passaram para a segunda etapa e a segunda etapa de fato. Então eu estudei só aquilo ali. Eu falei, cara, tipo, literalmente eu tava sem fé que eu ia passar para a segunda etapa, porque como eu disse, eu não me sentia preparado, não achava que eu estava preparado, e eu passei para a segunda etapa. Se vocês são curiosos para saber qual era o curso, era engenharia civil. E eu fui para a segunda etapa. A segunda etapa, essa daí sim, eu tenho quase certeza que são entre 45 a 80 questões, né? Como de novo, todas as matérias, mas na segunda etapa tem a redação, tá? E a prova é totalmente aberta. Então, mas em vez de ter, por exemplo, em vez de ter 10 questões de matemática, em 5. Então, em menos questões, mais a dificuldade da questão é maior por ela ser aberta. Enfim, eu fiz a prova. Boa parte da prova, por incrível que pareça, boa parte, porque ali eu já tava, cara, não, é isso, não. Eu vou ter que fazer pra passar, é o jeito. E eu fiz a prova ali, né? Eu comecei a ler as questões, eu demorei bem mais que a outra, por ser uma prova de questão aberta, né? Então eu tinha que explicar o que eu tava respondendo, né? Quando era as provas, quando era a matéria de matemática, física e química, eu tinha que fazer o cálculo, explicar o cálculo também que eu tava fazendo, então tinha muita coisa ali que eu sabia fazer, mas não sabia explicar, hein. É incrível isso. Mas enfim, eu demorei muito mais tempo. Eu fui e voltei pra casa, né, terminei a prova também lá para uma aí essa daí eu demorei mais, eu acho que eu terminei já era talvez umas quase 3 da tarde, quase no final mesmo. Eu lembro que estava faltando 1 hora para pra prova acabar em si. Eu acho que era mais ou menos isso, tem 5 horas pra fazer a prova, né, então estava ali quase acabando já. Aí eu fui, terminei a prova. E assim, e aí demorou pra caramba pra sair quem passou pra segunda etapa. Demorou muito mesmo. Eu lembro que eu fiz a prova em agosto, a segunda etapa. Demorou muito. Eu acho que a resposta saiu em outubro, novembro. Eu não sabia, na minha cabeça era que nem prova de escola. Você fazia e no outro dia falava, tá bom, você tirou 7. Entendeu? Então, na minha cabeça, isso. Eu falei, não, daqui a um tempinho sai. Mas não, é totalmente diferente, porque são muito mais alunos, a prova é muito mais complexa. Então, assim, demorou bem mais. Aí,
Tanto que eu me inscrevi também no Enem nesse ano, porque eu falei: "Cara, né, já que eu tô fazendo vestibular, eu quero saber também como que é o Enem", é a mesma coisa, não mudou muita coisa não, só o estilo de prova, né, que no Enem é português e matemática no dia, ou não, minto, acho que só matérias de exatas e só matérias de humanas em outro dia, né, alguma coisa assim. E não tem questão aberta, né, graças a Deus, pra quem faz Enem, então é muito bom. E a redação também acho que é só num dia, no segundo dia, não lembro se é no segundo ou se é no primeiro dia, e não tem essa de quem passa pra segunda, só quem passa pra segunda, né, que faz o segundo dia. E, enfim, voltando lá. Eh, eu fui e fiz a prova e, cara, demorou, então, assim, demorou uns 3 meses. Eu: "Caraca, será que eu passei? Será que eu não passei? Será que eu passei? Será que eu não passei?" E ao mesmo tempo eu falava: "Cara, eu não passei porque eu não estava preparado o suficiente pra isso, eu não estudei, né, o suficiente", tava aquele negócio de cara, a sua mente te sabotando falando: "Cara, você não vai passar porque você não estudou, etc. Você ter feito um cursinho, você ter estudado mais, prestado mais atenção nas aulas", apesar de eu achar que, pelo menos pra mim, não foi a escola que me ajudou. Tudo que eu aprendi foi praticamente sozinho. Obviamente a escola, a minha base foi toda na escola, obviamente, né, não vou ser irresponsável aqui e falar que a escola não ajuda em nada, porque assim, mentira, tá, tudo que você começa a aprender hoje, se você tem aptidão para aprender algo de matemática, por exemplo, por causa da base que você fez na escola, então assim, né. Mas, por outro lado, cara, se você quer fazer Enem, vestibular, não vai só pela escola não, tá? A escola não vai te preparar pra isso. Se você acha que ela tá te preparando pra isso, talvez você esteja estudando de forma errada. Mas aí eu fui, né, cara, aí chegou o dia. Nossa, chegou o tão esperado dia de ver a nota. Apesar de eu ter falado: "Cara, não passei porque eu não estava preparada", e bum, tava lá meu nome, cara, entre, enfim, e chegou o tão esperado dia, né, o dia que saía as notas. Eu lembro que, a nota quando ela foi liberada eu estava na escola, né, eu estudava à tarde na época, e eu cheguei a olhar ali por cima, mas eu não encontrei meu nome, né, então eu falei: "Ah, quer saber? Quando eu chegar em casa eu olho", umas 3, 4 horas da tarde quando eu vi, eu falei: "Quer saber? Eu vou olhar com meus pais, quando eu chegar em casa eu vejo". E eu cheguei em casa e minha mãe falou: "Uri, hoje é o dia, né?" Eu falei: "Hoje é o dia, mãe". Veio, a gente juntou eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, a gente ligou o notebook, todo mundo lá em volta da mesa. Não, tava lá, cara, nota, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi quando eu vi que meu nome estava lá nos aprovados. Foi, cara, foi tão gratificante e, assim, e foi algo que, mentalmente falando, sabe, o meu psicológico, eu falava: "Cara, eu não tô preparado". Isso foi algo que, desde o início, foi que eu não estava preparado e, cara, eu passei em engenharia civil na federal, sabe. Então, assim, o quão, sabe, o quão, acho que pode falar, o quão quebra de expectativa é você passar em algo que você tinha certeza que você não dava conta, e você fazia algo que você não dava conta, então, sabe, a gente ficou feliz pra caramba. Só pra finalizar a história, fiquei muito feliz, tirei aquela fotinha com a cara negociada, escrito "UFO" e tal, não sei o quê, não sei o quê. Mas enfim, voltando. Quero falar que às vezes a gente tem que tentar, mesmo sem achar que está preparado, a gente tem que fazer mesmo sem ter certeza que a gente está preparado, sabe. E inclusive eu vou tentar deixar as fotinhas, sabe, as prints, pra mim foi muito legal isso. E como eu disse, nesse mesmo ano eu fiz o Enem, e eu passei em engenharia de novo, em outra federal, e eu passei em engenharia dessa vez agrônoma, né. No fim eu não cursei nenhum dos 2 cursos, porque, enfim, acabou passando os anos e acabei mudando de ideia, ainda vou falar qual curso que tô fazendo, mas assim, já vou logo avisando, não tem nada a ver, não é arte, tá, não é arte cênica, não é arte moderna, não é arte nenhuma arte, tá, não tem nada a ver com arte, mas assim, eh não tem nada a ver com engenharia e tudo mais. Eu não achei que eu iria pra tão longe da engenharia, né, mas, sabe, e acabou que, cara, eu passei no mesmo ano, eu passei em 2 federais com 17 anos, eu nem tinha, praticamente não tinha terminado o terceiro ano. Antes de eu terminar o terceiro ano do ensino médio, eu já tinha passado em 2 federais, sabe, o quão, sabe, o quão, sabe, o como é que eu posso dizer, o quão gratificante foi isso, sabe, pra mim, principalmente porque eu achava que eu não estava preparado, sabe, e às vezes você
dar esse passo a mais sem você ter certeza, às vezes já é o suficiente. Às vezes a gente quer se preparar muito, tentar estudar muito, tentar fazer aquilo, quando na verdade já, sabe, a gente já tem o suficiente. Eu não vou falar que você tem que tentar fazer as coisas sem saber o mínimo, não, mas às vezes não, sabe, às vezes não achar que você não é capaz, às vezes, ou, cara, você já tá há 5 anos estudando pra algo e às vezes, sabe, você já tem mais que o suficiente, você já sabe o suficiente, você já sabe, às vezes, até muito mais do que o suficiente, mas às vezes a nossa mente não sabota, cara. O quão engraçado isso, né? A nossa própria mente fala: "Cara, você não tá preparado", mas na verdade você tá muito mais que preparado, sabe. Então, aquele ano eu percebi que às vezes a gente tem que fazer mesmo sem estar pronto, mesmo sem estar preparado, mesmo sem, sabe, mesmo sem estar de fato pronto. E na verdade a gente já tá preparado, a gente só não se sente capaz, não se sente às vezes direito de fazer aquilo por não ter feito, sei lá, às vezes coloca uma meta de estudar 1000 horas num ramo e tá na metade, tá em 500 horas de tudo, e às vezes é por isso que você não se sente capaz. Então, às vezes, sabe, às vezes agora é o momento, só tenta, vai, só vai. Aí se não der certo, tudo bem. Você vai estudar mais um pouco e vai tentar de novo. Você vai se preparar, né? Às vezes é algo relacionado a trabalho, né? Você vai se preparar mais um pouco e vai fazer. Então, isso que eu tenho pra falar pra você, viu? Sobre, eu acho que pode se dizer não se cobrar muito, sabe?